Bom, pessoal, falar de agricultura familiar aqui em nosso estado é falar do meio de sobrevivência de milhares de alagoanos. Isso mesmo, milhares de alagoanos ainda sobrevivem da agricultura familiar. Infelizmente, é uma área super desvalorizada aqui em nosso estado, porque não se tem uma visão de desenvolvimento para essa área. No artigo que foi usado como base para esse trabalho, foi feita uma avaliação com base no Censo Agropecuário de 2017 e alguns pontos me chamaram a atenção, como, por exemplo, a questão da continuidade da agricultura e a questão do conhecimento técnico dos agricultores. Falando da questão da continuidade da agricultura, por que me chamou a atenção essa questão? Se nós avaliarmos que todos nós conhecemos alguém que é, ou que já foi, ou é filho, avô, sobrinho, neto de um agricultor e hoje não sobrevive mais da agricultura, são inúmeras pessoas, inúmeras. E aí o que acontece? Se está havendo essa grande migração de agricultores ou então descendentes de agricultores para outros setores produtivos, quem vai dar continuidade à agricultura familiar? Infelizmente, a visão que se tem da agricultura familiar é que não é possível crescer financeiramente, que é uma área que exige uma demanda de trabalho enorme, inclusive de trabalho braçal, mas hoje se tem inúmeras tecnologias que é possível aplicar no meio rural, que é possível aplicar na agricultura para facilitar o manejo da terra, para facilitar o próprio trabalho braçal, né? Levando em conta que a maioria das pessoas que trabalham na agricultura familiar são os parentes, são os familiares do agricultor rural, como esposa, filhos e afins, a grande pergunta é, se o filho do agricultor, ele estuda para se tornar, vamos dizer, um médico, um advogado, enfim, vai para a cidade, se torna um vendedor e vai embora, é menos um agente ali no meio rural. A questão do conhecimento técnico, o ponto do conhecimento técnico, foi algo realmente super revelador para mim. Por quê? Muitas vezes a falta de desenvolvimento se dá à falta de conhecimento técnico. Hoje o governo já tem algumas políticas públicas de auxílio para levar esse conhecimento técnico aos agricultores. Instituições como a Emater ficam responsáveis por essa questão, mas o número de agricultores assistidos ele é muito baixo. Se a gente comparar com o número de estabelecimentos rurais que se tem aqui em nosso estado, a assistência ela é muito baixa, ela é precária. E só o conhecimento ele é capaz de transformar a realidade e talvez transformar essa visão decadente que se tem de agricultura familiar. Com conhecimento técnico é possível aproveitar melhor os recursos naturais que muitas vezes e a maioria das vezes são limitados, principalmente aqui na nossa região do sertão, nos estabelecimentos rurais, e o conhecimento técnico ele pode trazer uma luz sobre tudo isso, que o agricultor ele possa saber aproveitar melhor dos seus recursos e das suas terras. Bom, pessoal, é isso. E um pouco, na verdade, mas acho que o principal, o que nós devemos fazer realmente é trazer a agricultura familiar para o enfoque e começarmos a valorizá-la. Pois bem, para entendermos melhor o assunto abordado, vamos falar agora sobre a agricultura familiar e o desenvolvimento rural, né? Onde a agricultura familiar ela vem se tornando um tema e um assunto bastante comentado e estudado no meio econômico e social, pois ela acaba por se tornando uma das principais fontes de renda para as famílias que são dependentes dela, para os agricultores de pequeno porte, né, os pequenos produtores, porque ela é responsável pela produção dos alimentos para o consumo próprio e para uma pequena porção daquela região, né? Então, muitos têm falado sobre esse tema, porque ele envolve questões ambientais, econômicas, sociais e proporciona também o desenvolvimento rural, desse meio rural. Então faz necessário a atuação do governo procurando formular políticas públicas para essas áreas, para que esses pequenos produtores possam alcançar
o desenvolvimento e também o desenvolvimento daquela região. Pensando assim, uma das políticas mais famosas que conhecemos é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o famoso PRONAF, né? Onde é uma política pública que foi desenvolvida pelo governo federal na década de 90, tudo isso que a gente já sabe, né? Então, a partir dessa década, muito se começou a falar sobre essa agricultura familiar. Então, com o intuito de proporcionar o pequeno produtor alcançar o seu desenvolvimento, esse programa fornecia crédito para esses pequenos produtores, desde que eles trabalhassem com a agricultura familiar, né? Porém, por ser um dos primeiros programas, ocorreu alguns problemas. Entre eles, as exigências para se participar desse programa, que eram muitas, o que acabaria muitas vezes pelo pequeno produtor não conseguir se enquadrar nas regras e ficar muitas vezes de fora. Então, visando isso, com o passar do tempo, o governo também proporcionou outras políticas de microcrédito para esses pequenos, com a perspectiva de mudar esse cenário, né? Então, de modo que se tornasse mais acessível a esses pequenos produtores. E a atividade no meio agrícola, ela vem se mostrar de grande importância para a economia brasileira, né? Pois é um meio que proporciona o desenvolvimento social e econômico de uma parcela da região, né? Gerando empregos e também renda para as famílias. Com a implantação desses programas, muito se contribuiu para esse fim, visto ser uma das melhores alternativas para com as políticas de desenvolvimento. Então, faz-se necessário as ações coletivas do governo para que proporcionem a esses pequenos seu engajamento e seu desenvolvimento, levando sempre em consideração as regiões onde eles estão inseridos. Não é possível se pensar em desenvolvimento do estado de Alagoas desassociando ela da agricultura familiar. E ela é importante por diversos motivos. E vou citar agora um deles, que é relacionado à questão da segurança alimentar. Porque não só no estado de Alagoas, mas em todo o país, a questão da fome foi algo muito presente até bem recente. E é algo que está voltando a ser presente no país por conta da pandemia, aumento de preços, de insumos e tudo mais. Mas também a agricultura familiar tem a sua importância no próprio estado por ser a maior produtora em diversos segmentos da alimentação e do abastecimento no próprio estado. Então, como é que a gente pode pensar em desenvolver, em industrializar, em modificar o Estado sem se pensar na agricultura familiar? Isso seria estar totalmente desassociado da realidade a qual se tem no Estado. E quando a gente se desassocia da realidade, a gente não consegue modificar ela. Então, não é possível a gente pensar em desenvolvimento sem se pensar na questão do agricultor e na questão da própria fome, que é algo que sempre teve presente e que se a gente não se atentar a ela, é algo que tem muita possibilidade de voltar. E é uma coisa que a pandemia e alguns estudos mais recentes sobre a questão da segurança alimentar e da insegurança alimentar, que é algo que está começando a crescer. E programas como o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos têm a sua importância com relação a essa questão da segurança alimentar, de fornecer alimento saudável, porque nem todo alimento que a gente pode comprar no mercado e tudo mais, o abastecimento tem essa questão voltada para a nutrição, para o fornecimento. Tem muito alimento que não é saudável, tem muito alimento que se possui agrotóxico.
E essa questão, essa relação que tem da agricultura familiar, a questão da alimentação orgânica, visa muito mais que alimentar, visa essa relação de realmente nutrir e deixar o indivíduo mais saudável. Um outro programa também que tem essa relação com a agricultura familiar e desenvolvimento local é o programa, o PENAI, que já seria o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos Escolares, em que até algumas vezes, se não diversas vezes, o agricultor está produzindo alimento para alguém de sua família, às vezes o filho, o primo, o sobrinho que está lá na escola e que está recebendo essa questão da alimentação saudável.